Olá, ouvinte, João Gaia por aqui. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre eficiência e recebam comigo Éder Silvestrini. Olá, gente, muito bom estar com vocês aqui. E Armando Gameiro. Olá, vamos que vamos. Hoje vai ser bom o nosso papo, hein, João? Lembrando mais uma vez, a gente vai estar disponível em podcast, em vídeos. Fiquem à vontade para fazer esse consumo. Também nos acompanhem nas redes sociais, que espero que você goste do nosso conteúdo. Para a gente começar esse programa hoje, eu gostaria que o Edinho se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre ele. É um cara que tem uma notoriedade no setor, então ele pode falar melhor aí o que ele já vem estruturando, as experiências dele. Por favor, Edinho. Bom, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Participando desse bate-papo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bastante interessante, né? Assim como o Armando, eu sou sócio proprietário também da Fermentec e estou desde 2001 trabalhando com fermentação alcoólica, com medição, com eficiência, com cálculos, com análises e, logicamente, é uma satisfação enorme estar com vocês aqui. Participo também de cursos, treinamentos na Fermentec e tenho certeza que a gente vai bater um papo legal aqui hoje, hein? Show! Edinho, meu professor. Rapaz do céu, coitado. Quando eu entrei na Fermentec há 13 anos atrás, Edinho, primeiro dia meu da empresa, tive treinamento com o nosso ilustre professor Edinho, Éder Silvestrini. Me traz saudade, lembro de 2001, quando entrei lá na Exalc, junto com a Silene, professor Basso, Cometa e Companhia Limitada, né? A gente aprendeu muito nesse tempo, né? Muitos anos a menos e muitos quilos também a menos. A mais, com certeza. Pior que agora o Armando falou de professor, eu também lembrei. O primeiro treinamento que eu tive na Fermentec foi com o Éder também. Rapaz do céu. Então, a gente já tem 2 discípulos aí. Nós precisamos logo trazer o Fernando Ré também, que me treinou. Então... Pra gente equilibrar essa balança aí, né, pô? Mas é muito legal estar com vocês aqui, realmente, batendo um papo sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente gosta de fazer. Falar sobre controle, sobre fermentação, tudo de bom, né? E o mais legal é que nós vamos trazer essas informações, a gente quer trazer essas informações para o meu Voluís, que a gente brinca todo o programa, que é um curioso nato, era um curioso nato, né? Porque infelizmente já falecido. Mas com certeza o Edinho tem os amigos dele que... Com certeza. Os que perguntam todos os tem dias. Tem vários que me perguntam sobre as bebidas, né? Eu acho que hoje a gente vai falar um pouquinho do que são feitas as principais bebidas, falar um pouquinho de fermentação alcoólica. Tem vários amigos que depois de umas já me perguntam, olha, tequila é feita do quê? Tal bebida é feita do quê? E como que o pessoal faz? E a gente vai falar um pouquinho para o pessoal que gosta também de um drink, né? Então, ouvinte, aguardem e continue com a gente que a gente vai estar conversando aí sobre bastante curiosidade e vamos em frente. Vamos que vamos. Então, nosso querido ouvinte, hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre fermentação, mais especificamente sobre eficiência. O Edinho pode começar o nosso programa para falar um pouquinho mais de fermentação, o que ele conta aí pra gente, o que ele sente da fermentação no dia a dia. Legal, João. Eu acho que antes da gente entrar efetivamente em fermentação, é interessante a gente colocar para o nosso ouvinte, né, para a dona Cida, para a dona Maria que faz pão, para a dona Cida que faz esfirra, que elas já são grandes especialistas em fermentação, já trabalham com as leveduras, já trabalham nos alimentos, né? Diversos alimentos que a gente encontra aí são fermentados, passam por esse processo, né? Dona Cida, de certa forma, quando faz aquela esfirra gostosa, lá aberta, de carne, maravilhosa, que eu gosto muito, que não trouxe pra nós. Que me dá esse né? peso todo aqui que você falou. Podia ter trazido, né? Não trouxe hoje. Ela trabalha com as leveduras, né? Conte pros ouvintes quem que é a Dona Cida Dona também, Cida né? é minha querida progenitora, né? Dona Cida é minha mãe. Que nome bonito, progenitora. Você tá vendo por que é meu mestre? Não. E as pessoas como a Dona Cida, a dona de casa, ela conhece muito, ela trabalha, a pessoa que faz pão, ela trabalha com a levedura. A levedura é o micro-organismo que as usinas utilizam para fazer o álcool etílico, o etanol, que a gente coloca lá nos nossos veículos, né? E, inclusive, é utilizada para as bebidas, né? O Armando pode falar um pouquinho mais de bebida para a gente. Porra, Armando que é um apreciador de vinhos. Desse jeito eu vou ficar mal falado. Né? De novo, né? De novo, nos outros programas já falei sobre bebida, mas a gente gosta, né? Não só
eu gosto, como muita gente gosta. O Edinho jogou a bola para mim, mas ele é especialista em tequila. Rapaz, já foi bebi visitar bastante. algumas indústrias de tequila que é produzido. Fale pra gente um pouquinho. O agave. O agave é a planta que é utilizada para a produção de tequila. Quem tá vendo ao vivo aqui, ao vivo não, no streaming, nós vamos colocar aqui uma fotinho da agave. Já tá vendo o agave aí, ó. Isso aí. Esse é o agave. É isso daí. É a planta que o pessoal utiliza lá no México, na região de Jalisco, né? Ali, inclusive na cidade, o nome da cidade onde as principais plantas estão é a cidade de Tequila, né? Na província, no estado de Jalisco. E eu tive a oportunidade de conhecer a Casa Cuervo, né? Da Tequila Cuervo, né? A tequila, acho que é a mais consumida no Brasil, é a Tequila Cuervo. Nós vamos cobrar propaganda. Vamos comprar propaganda. Pode mandar em tequila, inclusive. Sem problema. A gente não tem maestro boa. tequileiro, pode ser. A 1800 também é boa. A gente está Propaganda aceitando. geral, então. Mas já que nós estamos falando, vamos falar de outras curiosidades, né? Porque a gente, para se fazer uma bebida alcoólica, precisa de açúcar, né? Mas o açúcar pode vir de várias matérias-primas, né? Várias formas diferentes. Tequila é do agave. É agave. Continuando, aí a gente pode enumerar várias, né? Saquê, arroz. Vodka, da batata, né? Batata, normalmente batata. Geralmente batata. Amarula é feita de uma fruta. Da fruta. O vinho é feito do açúcar que vem da uva, que vocês falaram que eu gosto. Rum, cachaça. Cerveja do malte. Do malte. Cevada. Cachaça, rum, é do açúcar, da cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar. De formas diferentes. E é legal que o rum o pessoal normalmente elenca como sendo do mel final, né? Do melaço. Sim. Aquele resíduo da produção de açúcar, ele é utilizado para a produção de rum. E a diferença para a cachaça é essa. A cachaça a gente usa o caldo, né? Caldo de Exatamente. cana. Caldo de cana. Legal. Exatamente. Mas seja com bebida ou produzindo etanol na nossa indústria, que nós vamos colocar no nosso carro, ou vamos usar para cosmético, ou vamos usar no álcool 70 para higienizar as coisas, as mãos. Essa produção é importante rendimento, né? Que é o nosso foco de hoje, né? Com certeza. Trabalhar com rendimento, com eficiência. Eu e o Edinho trabalhamos na mesma área e a gente trabalha efetivamente com esses números. Com rendimento. Com rendimento. A gente tem um entendimento muito grande de todos esses conceitos e é por isso um dos motivos da gente trazer o Éder aqui, um especialista. Então, já aproveitando, né? Põe alguma, na edição, põe alguma coisa depois dessa colocação do Armando, que eu gostei. Umas palminhas, né? Palminhas, ficou legal. Então, Éder, aproveitando que o Armando já falou um pouquinho de rendimento, fale por que a gente deve ser eficiente, né? Eu acho que isso tem muita correlação, né? Rendimento, eficiência. Tem sim, e acho que para o pessoal entender e ficar realmente fácil, nosso ouvinte que está aí curtindo, né? É como a gente vai fazer um empreendimento, vai construir a casa, aquela casa dos sonhos, que a gente guarda o dinheiro, faz todo um financiamento, faz uma programação. Na construção dessa casa, a gente quer ter eficiência das pessoas que trabalham, né? Ou seja, existe um custo com material, com pedreiro, com tijolo, com acabamento, né? Que é o mais caro, né? Por sinal, levantar a casa até que não é tão caro, né? O detalhinho para o mármore, o granito que a patroa quer ali que fica caro, mas enfim, se a gente contrata uma equipe que não tem tanta eficiência, um pedreiro esbanjador, que perde peça, que gera retrabalho, tudo isso aumenta o custo do nosso empreendimento, do nosso lar. E, logicamente, que essa eficiência mais baixa, quando a gente não controla, não mede, não está acompanhando o trabalho efetivo do pedreiro, não está olhando como está sendo conduzida a obra, a gente pode perder. Quando a gente vê, o dinheiro foi pelo ralo. O dinheiro já foi, a casa não está pronta, a gente não pode morar na casa, continua pagando aluguel. Então, gerenciar a eficiência é realmente acompanhar o desenvolvimento. A eficiência está muito ligada à economia. Para ser eficiente, a gente não pode perder, a gente tem que reutilizar, otimizar o máximo possível o material. Se é 1.000 tijolos que eu vou usar para fazer uma parede, eu tenho que usar os 1.000, não posso usar 1.500. Se usar menos, que eu estou aumentando, que se eu usar menos, eu estou sendo mais eficiente. Então, a analogia da eficiência é isso. Quanto menos eu perco,
mais eficiente eu sou. Quanto mais material eu consigo utilizar sem excesso, a gente acaba sendo mais eficiente. Um outro exemplo legal, que todo mundo agora no dia a dia tá vendo, aqueles selos que o Inmetro está colocando nos eletrodomésticos. Até em carro hoje eles classificam de A até E, os mais eficientes, eu tenho a nota A, né? Exato, exatamente. E a gente usa todo dia. O nosso consumo do carro, litros por quilômetro rodado. Qualquer roda de amigos, quando a gente tem amantes ali de velocidade, de carro, pessoal que acompanha, surgem as discussões relacionadas a rendimento, a eficiência. Pô, Armandão, teu carro é econômico ou não é? Pergunta que surge. Quantos quilômetros ele roda com 1 litro? É uma pergunta clássica, né? E o pessoal começa a comparar, né, Com João? certeza. O pessoal faz muito comparativo e quando a gente fala de eficiência, a gente tem que tomar muito cuidado. O carro do Armando é diferente do carro do Éder, que é diferente do carro do João, que é diferente do teu carro. E aí o pessoal começa a fazer algumas comparações que não são interessantes, ou não podem ser feitas, né? E a velocidade que eu ando é diferente da sua, que é diferente da João. É pesado, já viajei com ele. Edinho mora numa chácara. Então, com certeza, o trajeto dele, que tem pego uma estradinha de terra, Exato. O consumo vai ser diferente dele naquele trecho do que na rodovia. E tudo isso nós temos que levar em conta. Lógico, os pesos dos carros são diferentes, potência de motor é diferente. A questão de rodar em estrada, às vezes nessas discussões de amigos surge muito. Mas você está falando isso na cidade ou na estrada? Rodovia, né? Você está falando no etanol ou na gasolina? Você está falando no etanol ou na gasolina? Você está abastecendo com o quê? E puxando então um pouquinho muda. do que a gente falou de eficiência no geral, né? E o que é ser uma usina eficiente? Porque assim, a gente tem lá uma quantidade de cana que entra, tantas toneladas de cana, e a gente tem uma saída ali, né? Etanol, açúcar, o que seja. E o que seria essa usina eficiente? O que ela entregaria para ser eficiente? Eu vou responder a pergunta de trás para frente. Perfeito. Né? Primeiro falando para o pessoal o que seria eficiência. Tá. Quando a gente fala de eficiência, você falou aí da cana entrando, do produto saindo, é tentar fazer com que esse açúcar que está entrando seja efetivamente convertido em produto. E para a gente ser eficiente, o que faz uma usina ser eficiente é não perder no meio desse processo. Então a gente tem umas etapas lá de recuperação desse açúcar. A cana produziu açúcar, a cana é a nossa matéria-prima, ela fez o açúcar está no campo, a gente traz para a indústria e o trabalho da indústria é purificar esse material, converter ele em álcool, extrair o açúcar, evitando as perdas. Então o que faz uma empresa ser eficiente é reduzir efetivamente as perdas que a gente tem dentro dessas operações de transformação do nosso açúcar, do nosso material. Quem perde menos é mais eficiente. Quem lá na obra gasta menos, compra material mais em conta, cuida com retrabalho e tudo mais, acaba gastando menos, é mais eficiente. Ou seja, essas perdas é o que vai pro ralo, né? O dinheiro é o dinheirinho nosso, pro ralo. Que não vai pro nosso bolso, que não vai pro bolso da usina, que vai pro ralo. Então, até eu gostaria de falar com o nosso ouvinte, o Edinho falou muito em açúcar. Então, quando a gente mede eficiência, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a gente olha sempre o açúcar entrado e não a quantidade de cana que entra. Então isso Boa é colocação. até uma observação assim, porque às vezes a gente pensa, nossa, tá entrando aqui tantos litros de caldo mas é em açúcar então, Edinho. Quando a gente fala de eficiência e rendimento, a gente tem que levar em consideração que são coisas distintas. Quando a gente está falando de rendimento, e no popular a gente se confunde, e eu às vezes estou falando de rendimento como eficiência e vice-versa, mas há uma distinção. Então explique pra gente, Edinho, a diferença dos dois. E nós vamos colocar embaixo uma frasinha legal, deixando descrito o que é um e o que é outro. Boa. Aqui pro ouvinte poder anotar. Legal. Isso aí. Põe um resuminho então para o pessoal. Basicamente, quando a gente fala de rendimento, é isso que o João falou. Eu estou entrando com cana, matéria-prima minha é cana. E estou produzindo açúcar e estou produzindo etanol. Quando eu faço alguma relação por volume de cana, por exemplo, ou seja, sacos de açúcar que eu produzi por tonelada de cana, litros de álcool que foram produzidos por tonelada de cana. Quando a gente fala de tonelada de material entrado,
e volumes de produto, toneladas de produto, a gente está falando de rendimento. Eu estou negligenciando, estou esquecendo quanto de açúcar tem naquela matéria-prima. É basicamente cana. Só que a cana, a gente sabe, ela é variável e a quantidade de açúcar varia. Então a gente tem um rendimento quando a gente relaciona por tonelada de cana. Quando a gente vai falar de eficiência, qual é a diferença? Eu estou mais preocupado com a quantidade de açúcar, que é isso que o João comentou. Qual a quantidade de açúcar que está entrando, não mais tonelada de cana, ou seja, qual a quantidade de açúcar que está chegando. Ou seja, a minha eficiência ela é baseada nos açúcares que entraram, não mais na tonelada de cana. Então tenho eficiências industriais que vão pegar o açúcar produzido, o álcool produzido e vão dividir pelo açúcar que entrou, pela quantidade, pelos quilos, pelas toneladas de açúcar que entraram, não mais por tonelada de cana. Então pegando esse gancho aí, Edinho, vamos lá. Retornando tudo aquilo que a gente bateu o papo. Isso. Litros por quilômetro rodado, ele é? Um rendimento. Um rendimento. É um rendimento. Os selos de energia elétrica também são rendimentos. São rendimentos. Seja quilômetros por litro, ou seja watts por hora, quilowatts hora, é tudo rendimento. Como a gente está trabalhando com unidades distintas, né? A gente está pegando lá etanol, litros, açúcar em sacas e dividindo por tonelada de cana, são bases diferentes, bases mais volumétricas. A gente tem o resultado de rendimento, isso que o Armando falou. Quando a gente está falando lá de quantos quilômetros eu faço com um litro, estou falando de rendimento. Não estou falando de eficiência, de conversão, da queima, da combustão. É outra história. Quando a gente traz na mesma base, ou seja, pega a minha produção em açúcar, minha produção em etanol, converto ela para açúcar, deixo na mesma base, divido pelo açúcar que entrou, a gente vai ter uma relação percentual que é a eficiência. Então, quando a gente fala de eficiência, nós estamos falando de tudo na mesma base, na mesma moeda. E o rendimento não, relacionam coisas distintas, né? E a dificuldade de a gente comparar rendimento é a mesma coisa do litros, né? Com quantos quilômetros eu ando com um litro de combustível. Sim. Depende de peso de carro, depende de se é na cidade ou se é no campo ou se é numa estrada pavimentada. Se eu estou com 4, 5 pessoas no carro, com mala, sem mala, é a mesma coisa. A tonelada de cana ela varia, por exemplo, o teor de açúcar. Então, se meus professores me ensinaram bem, é muito melhor a gente olhar eficiência que rendimento para a gente conseguir avaliar a nossa usina. Para a gente conseguir avaliar, poder se balizar, comparar com outras unidades, fazer todo o benchmarking, né, que é a palavra do momento, a gente precisa olhar a eficiência. A gente corre o risco, por exemplo, uma história que o Dinailson conta, e eu vou trazer ela para cá, de 2 donos de usina, num casamento da filha de um deles, e eles conversando sobre a usina. E a pergunta que um fez para o outro é: quanto está o teu rendimento lá? Quantos litros por tonelada você está produzindo lá? Olha, eu estou produzindo 81 litros por tonelada. E a tua usina lá está produzindo quanto? Ah, minha usina está produzindo por aí. Tá quase, tá aí, tá nessa faixa aí. No outro dia esse cara não dorme, já acabou o casamento dele, porque a usina do lado está produzindo mais que ele, e ele chega lá e vai cobrar da equipe. Pô, tive num casamento ontem, conversei, a usina tal aí tá melhor que a gente. E aí, o que tem de diferente? Às vezes nem tem tanta diferença no parque industrial. Mas a cana, a cana do fulano lá tem muito mais açúcar. Com 1 tonelada de cana, ele consegue fazer naturalmente mais produto, ele consegue extrair mais produto do que aquele que tem uma quantidade menor de açúcar. Às vezes o cara da indústria não consegue fazer nada, não tem ação para ser feita. Porque então, é aquela história. O etanol é produzido a partir do açúcar. Do açúcar. Então, se a cana tem mais açúcar, eu produzo também. mais etanol, eu recupero mais sacos de açúcar. Então essas comparações de rendimento às vezes tiram o sono mesmo. O cara perdeu o casamento, como eles falam, já chegou no outro dia, domingão, mandando e-mail, hoje é WhatsApp, né? Antes ligava, né? Hoje era WhatsApp, e-mail, áudio, já faz vídeo chamada. Nem aproveitou o casamento. Nem aproveitou o casamento, mas às vezes a cana dele, e era a dificuldade, ele está cobrando um gerente da indústria que não está convertendo. A cana não tinha açúcar, o do vizinho tinha açúcar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o rendimento, né? Esse rendimento, quando a gente fala com base no açúcar, é algo mais macro, né? Mas algo agroindustrial,
depende da cana. Eficiência não, eficiência é baseado no açúcar que está chegando mesmo. Perfeito. Legal, então esse programa nós vamos falar de fermentação, né? Vamos falar de fermentação. Então, nós temos que pensar nessa questão de eficiência e rendimento para a fermentação. Com certeza. Ou seja, nós vamos ter uma quantidade de açúcar que entra na nossa dorna para entrar em contato com a levedura e ser convertida em etanol. Exato. Então, a relação, como vocês podem imaginar, está na cabeça, já é açúcar e etanol. Açúcar em quilos, etanol em litros. Então, para a gente trabalhar com eficiências, é necessário a gente fazer conversões para deixar tudo na mesma base, tá correto? Exatamente, é isso. Eu falo com o meu professor. O cara tá aprendendo bem, você está vendo que treinei bem. Para ficar tudo na mesma base. Transportando para o que o Armando falou da fermentação, João, para a gente ficar na mesma base, a gente tem que lançar mão da química, né? Químico, engenheiro químico, pô, engenheiro é outro nível. Né? Eu sou químico industrial. Mas enfim, a gente precisa usar a nossa boa e velha química para fazer essas conversões. Então a gente pega lá os açúcares do mosto para a gente chegar em eficiência, tá? A gente tem lá o etanol produzido e a gente quer fazer uma relação de mesma base. O que a gente faz hoje no setor? É pegar os açúcares que a gente tem chegando na fermentação, que vão ser convertidos em etanol, e a gente faz uma conversão usando alguns fatores da química, a estequiometria. Então a gente transforma esse açúcar em álcool. Então a gente sabe qual é o potencial de produção de álcool, ou seja, o quanto aquele açúcar que está no mosto pode converter, pode virar em álcool se a gente tiver um rendimento de 100%. Então a gente tem o álcool teórico que está ali no mosto e a gente tem o álcool que a gente produziu. Álcool que a gente produziu pelo álcool teórico do mosto, baseado nos açúcares que a levedura vai fermentar, a gente chega na eficiência, por exemplo, da destilaria como um todo. Aproveitando que o Edinho está falando, tem gente que talvez não saiba exatamente quimicamente como que funciona essa estequiometria, certo? Então, cada 100 kg de açúcar vai produzir 64,75 litros de etanol. Correto. Ou seja, parte desse açúcar ele não vai ser convertido em etanol. Ele vai ser liberado para o ambiente, que é CO2, né? Exatamente. Além do CO2... como que a dona Cida sabe se está funcionando o fermento ou não? Se o fermento cresceu, o crescer do pão, da massa, é justamente esse CO2 que é liberado. Né? As bolinhas que ficam lá na massa, né? Exatamente. No meio é o CO2. É isso que a gente aproveita lá na panificação. Sem dúvida. É o mesmo CO2 que... É o mesmo CO2 que nós temos liberados na fermentação. E, logicamente, que a levedura cobra alguns impostos para a gente. Ela faz o etanol para a gente, mas ela faz outros subprodutos também. Por isso que a gente não chega em 100 litros de álcool com 100 quilos de açúcar, né? Ou algo próximo a isso, levando em conta. Porque a gente tem um pedaginho no meio aí. Beleza. Ok. Esse pedágio, o que é? Uma perda, Edinho? Conta para nós. Esse pedágio que a levedura cobra são reações que ela realiza justamente para se manter viva, para se manter viável. A levedura não gosta de álcool, nós gostamos de álcool e nós precisamos do álcool para questão energética, para os nossos veículos, locomoção e tudo mais. Então a levedura faz essas conversões de açúcar justamente para se manter viável, para se manter viva como todo ser vivo. E ela acaba produzindo alguns outros compostos, esse pedagio são outros compostos que ela acaba fazendo na metabolização do açúcar, nessa conversão, justamente para se manter viva, né? Que no setor a gente chama de subprodutos. Que a gente chama de subprodutos, né? Na realidade, a levedura é bem parecida com a gente, né? Com certeza. Gosta de comer, então ela gosta do açúcar. Adora o açúcar, né? Mas ela não gosta de álcool. Priscila gosta de açúcar. É quase igual, Então ela não gosta de álcool, então essa parte ela mas ela faz, né? Ela faz. Isso eu gosto dela porque ela faz. E ela gosta de reproduzir também, né? Então, ela gosta. Um dos subprodutos é células filhas, biomassa. Exatamente. Levedo, ela cresce. Exatamente. Né? Ela cresce. Crescer e multiplicar e para a levedura, assim, é uma beleza. E aí ela leva a regra. Outras reações aí que faz parte do metabolismo dela. Exatamente. E aí nós temos
glicerol, que é outro subproduto, e ácidos orgânicos que ela também produz. no futuro nós vamos ter um programa para falar. Vamos falar um pouquinho vamos mais deixar de subprodutos pra aí. senão ia Subprodutos que são importantes para alguns nichos. Sim. Quando a gente vai falar de Exato. bebidas, gostos diferenciados, buquê, o buquê que o pessoal fala, é a questão do aroma, do sabor e tal, aquela experiência que a gente tem ao degustar uma tequila, degustar um saquê, uma cervejinha, tem a Isso ver é dado com a por esses levedura. É a levedura subprodutos aqui. aí. É a levedura que faz todo esse trabalho. Lógico, a matéria-prima, né, o tipo de matéria-prima vai influenciar, mas é a levedura que faz desses subprodutos, outros compostos químicos, outras substâncias químicas que dão um tchanzinho na bebida. A levedura ela é fera. Então, com tudo isso que a gente falou, ficou claro na cabeça nossa que é importante a gente saber se nós estamos perdendo ou não. E para saber se estamos perdendo ou não, se a gente está sendo rentável ou não, nada melhor do que trabalhar com eficiência. Ser eficiente. Ser eficiente é não perder. Exatamente. Ser eficiente é fazer gol e não levar gol. Se tiver o Igão no meu time, Se eu não o tomo Igor gol. tiver de goleiro, não toma gol. E eu de zagueiro? E eu coloco o Totonho de técnico ainda. O Totonho, meu pai, ganhou muitos títulos. Igor aí. é o filho dele, é o filho do Edinho. Igor. Tá lá, goleiro. Ai, Goleiro. Jesus. Sofrimento pro pai. Filho goleiro, ninguém merece. É o que a mãe é xingada pra caramba. Ou é juiz e o goleiro, né? O goleiro pega trocentas bolas, toma um gol, frangueiro. Vai ser xingado. Então, pessoal, para a gente fechar aqui o nosso raciocínio. Importantíssimo se trabalhar com eficiência para garantir lucratividade. Exato. Isso é essencial. Tem que medir, né, Armandão? Então é por isso que a gente escuta muito em usinas o pessoal bater na tecla que temos que ser eficiente. E hoje, não só na usina, né? Em todo o setor, a frase que a gente mais escuta é: temos que ser eficiente. Temos que ser eficiente. E para a gente ser eficiente, a gente tem que gerenciar as perdas, a gente não pode ter perdas durante o processamento. Perdendo menos, eu vou recuperar mais produto. Mais dinheiro no bolso. Mais dinheiro no bolso lá no final, todo mundo contente, dono da usina contente, nós funcionários contentes, a Fermentec trabalhando, todo mundo contente. Fechou. Né? Então, ouvinte, a gente espera que vocês tenham gostado desse programa. Acredito que foi uma aula muito rica aqui, né, com o Éder e o Armando. Eu estou no meio aqui do instrutor do Armando, que também é meu instrutor. Então acabou que a gente aprendeu bastante aí nesse programa. Vamos reforçar o nosso jargão de temos que ser eficiente. E aguarde nos próximos episódios que a gente vai ter mais novidade. Nos acompanhe nas redes sociais, a gente vai estar postando também de outras maneiras como ser eficiente, né? E entrando também mais a fundo no assunto. Nos ajuda a ser eficiente, deixando seu comentário aí. Exatamente. Pra gente melhorar a nossa eficiência, dando seu like, sugestões. Queremos cada vez ser mais Exatamente. eficiente. A nossa eficiência depende de você. Então, por favor, nos ajude a trazer os conteúdos que você quer ouvir e ser eficiente nesse sentido de passar a melhor mensagem. Participe conosco. É isso aí. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.